Olha, minha rapaziada, você tem todo o direito de achar que o Renan Peixoto não é um grande atacante. Se a gente for levar em consideração uma parte técnica, talvez eu também não ache. Talvez eu também não acredite que o Renan seja um atacante muito acima da média. Mas eu acho que a gente precisa entender que o Renan é o famoso bagre funcional que a gente estava conversando há pouco tempo. Um jogador que tem características que são úteis pra caramba. E eu quero começar a falar de uma característica do Renan que é pouco valorizada, que é o jogo dele sem bola. O Renan, ele entra contra o Avaí, faz um golaço, ótimo, mas quando o Atlético precisa brigar sem bola, disputar sem bola, competir sem bola, cara, o Renan é fenomenal. Pressiona, disputa, ganha dividida, baixa. Um jogador muito guerreiro. Um jogador muito voluntarioso nesse sentido. Mas o Renan, ele vem entregando principalmente no aspecto de gol, gente. O Renan tem um gol a cada 100 minutos na Série B. A gente tá falando de um jogador que chegou da Portuguesa, extremamente questionado, e ele vira uma espécie de talismã ali do Atlético e excelente. Que continue nos ajudando. Então acho que a perspectiva em relação ao Renan Peixoto tem que ser uma perspectiva totalmente positiva. Um jogador que entrega muito, mas muito, mas muito mais do que se imaginava que ele poderia entregar. E se você pegar as participações do Renan, o Renan, ó, contra o Paysandu, gol da vitória, contra o Criciúma, obriga o goleiro a fazer um milagre no rebote, o Palácios faz o gol da vitória. Mata o jogo contra o CRB. Empata o jogo contra o Novo Horizontino, um dos jogos mais difíceis do Atlético. Aí você teve o gol da vitória contra o Atlético, o gol da vitória contra o Avaí. Se o Atlético hoje compete na parte de cima da tabela, é graças ao Renan Peixoto. A esse poder de fogo que o Renan tem. E volto a dizer, entendo que não seja um fenômeno tecnicamente. Mas essa capacidade de fazer gols e essa capacidade de briga que o Renan tem, eu acho que é um jogador que, bem trabalhado coletivamente para que essa bola chegue em condição dele finalizar, é um jogador de projeção para as próximas temporadas, sim. Não é um fenômeno, mas é um jogador que eu acho que entende muito bem o que é a competição, entende muito bem o que se espera dele. Entende muito bem o status que ele tem ali de ser um cara brigando pelo espaço dele, brigando pelo prato de comida dele. E vem conseguindo. Eu acho que essa parte ela é muito especial pra gente falar. Vem conseguindo. E essa semana a gente tem um jogo que vai ser uma verdadeira guerra, gente. Essa semana a gente vai ter um jogo que vai ser uma verdadeira loucura, que é o jogo contra o Curitiba. Um jogo que envolve parte de cima da tabela, um jogo que envolve, pô, uma zona de disputa dificílima do campeonato como um todo. Um jogo que envolve, pô, uma loucura, cara. Um jogo que envolve uma loucura. E a gente precisa contar com esse nosso momento ali do Renan. A gente precisa contar com esse nosso, porra, talismã ali. E eu vou mostrar um detalhe do Renan pra vocês, pra gente entender um cenário. Ó, gol contra... Calma aí. Gol contra o Paysandu. Vamos lá, vamos começar do começo. 26 minutos do segundo tempo, tá? Aí contra o Criciúma é o quê? 38 do segundo tempo. Contra o CRB, 36 do segundo tempo. Contra o Novo Horizontino, 18. Contra o Atlético, 12. E contra o Avaí, 30. Isso não é à toa, tá? Isso não é à toa. Isso destaca uma das principais características do Renan, que é a capacidade física dele. O Renan, ele entra durante os jogos e ele pega um momento de decréscimo físico do adversário e ele entra com uma potência física absurda. Então, o tempo de reação do Renan, por exemplo, em relação a um zagueiro cansado, ele é completamente diferente. O tempo de reação do Renan para uma finalização em relação a um goleiro cansado é completamente diferente. E ele entra num gás muito grande, num gás muito grande, num gás muito grande.
Então, Thiago, você entraria com o Renan titular ou reserva contra o Coritiba? Entraria com o Alan. Eu acho que o Alan, num jogo de ataque contra a defesa, como promete ser esse jogo contra o Coritiba, o Alan no jogo de ataque contra a defesa, como promete ser um jogo tão disputado contra o maior rival, eu acho que o Alan ele tem a tendência de preencher mais a área, de estar mais na zona de finalização, de fazer com que o Atlético ele tenha uma referência ali. Caso não consiga fazer esse jogo de pé em pé, caso não consiga fazer esse jogo mais associativo, caso precise botar mais bola na área. Pode ser que a gente precise, e precise muito ali da presença do Alan. Mas a entrada do Renan durante o jogo é a certeza de um jogador que vai levar muito trabalho para a defesa adversária. É a certeza de um jogador que vai incomodar muito a defesa adversária. Lembrando, o Coxa tem uma defesa lenta. O Coxa tem uma defesa envelhecida. Então, uma disputa do Renan com o Maicon, uma disputa do Renan com o Jaci, ele entrando em profundidade, ele rasgando a defesa do rival, pode ser que bote o Renan na cara do gol, velho. Pode ser que bote o Renan numa condição de finalização absurda. Então a gente precisa que o Renan ele entre nesse segundo tempo para renovar o ritmo que o Atlético tem. E assim, os 45 minutos iniciais são importantes, mas os 45 minutos finais também são muito importantes. É óbvio que ele não vai sair fazendo gol do meio campo. Mas que eu acho que o Renan ele tem total condição de continuar sendo esse cara que sai do banco, continuar sendo esse cara que fisicamente é muito capaz de competir e mudar o ritmo do ataque do Atlético, eu não tenho dúvida. E ele tem um benefício. O time do Atlético é um time que cria. O time do Atlético é um time que gera muitas situações. Então, beleza. O Renan pode não ser aquele cara que vai gerar as próprias situações. O Renan pode não ser aquele cara que vai gerar o próprio gol. Mas o Renan vai ser aquele cara que vai ser beneficiado por um time que vai botar ele em condição de marcar. O Renan vai ser beneficiado por um time que vai botar ele em condição de finalização. O Renan vai ser um cara que vai botar, vai entrar ali na cara do gol em algum momento. Aí a gente vai entrar em outro ponto, que é a efetividade dele. A gente fala muito de parte técnica, mas a parte técnica de finalização do Renan é muito foda. A parte técnica de finalização do Renan é muito acima da média. Muito acima da média. Pelo menos do que a gente tá vendo hoje na Série B. E o número de gols por minutagem do Renan mostra isso. Ah, mas perdeu o gol tal. Perdeu o gol tal? Até perdeu. O Atlético, em questão de confiança, ele tava muito fragilizado. Mas o Atlético agora, ele se mostra mentalmente mais pronto. Isso tem tudo para interferir no lado técnico da coisa. Isso tem tudo para influenciar o lado técnico da coisa. Beleza, meu povo? Tamo junto, é nóis. Forte abraço, tchau, tchau. E que vem um gol do Renan Peixoto no Clássico, que aí vira talismã de vez.